Então, sejam todos bem-vindos ao 7º episódio aqui do nosso podcast do Além das Urnas. Hoje um episódio muitíssimo especial. Estou aqui hoje com o professor Dalton Borba, professor da Universidade de Curitiba e agora vereador pelo PDT aqui em Curitiba também. Professor, gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de conversar com a gente, disponibilizar seu tempo com a gente. Eu gostaria de começar abrindo para que você se apresentasse, para quem não te conhece, está nos ouvindo, falasse um pouco da tua formação e da tua área de atuação, tanto na parte acadêmica quanto na parte política. Ok, em primeiro lugar, Eduardo, quero agradecer o teu convite carinhoso de me oferecer essa oportunidade de me manifestar sobre um tema tão importante como esse. Eu quero, antes de mais nada, me apresentar. Meu nome é Dalton Borba, eu sou professor de Direito Constitucional junto à Uni Curitiba já há 20 anos. Aliás, nesse mês de novembro, eu estou completando 20 anos de magistério naquela casa, da qual me orgulho muito, inclusive, que me oportuniza o desenvolvimento de alguns projetos sociais, de inclusão, de cidadania, e também agora com esse novo desafio na minha vida como vereador aqui na Câmara Municipal de Curitiba, onde a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui num viés com muito compromisso social na área da saúde, na área da educação, principalmente. A minha área de concentração de estudo é o Direito Constitucional, desde sempre. Tenho meu mestrado, minha graduação e meu mestrado junto à Universidade Federal do Paraná, nesta área do Direito do Estado, do Direito Constitucional, e desde sempre aí me dedicando a interpretação e a proteção da nossa Constituição, tão vulnerabilizada nesse momento em que a gente atravessa no nosso país. Excelente, professor. Então, vamos já entrar num assunto mais polêmico aqui no nosso podcast de hoje, que quem acompanha você nas redes sociais tem visto a tua militância muito intensa contra o novo edital das creches aqui, feito pelo Rafael Greco, aqui, o prefeito de Curitiba, né? Você pode explicar para a gente o que se trata esse edital e explicar para a gente alguns itens deles que são mais polêmicos? Perfeito. Veja, Eduardo, esse edital, a meu ver, e desde o momento em que eu tomei conhecimento desse fato, esse edital dizer que ele é um absurdo é muito pouco, ele é agressivo demais. Esse edital vulnerabiliza o interesse de uma das maiores riquezas que um Estado pode ter, que é a sua criança. E por que eu digo isso? Porque Curitiba hoje tem uma estrutura de educação infantil, e entenda-se por educação infantil essa escolaridade que vai do 0 aos 5 anos, junto aos centros de educação infantil e os CMEIs, o Centro Municipal, que trazem um trabalho de excelência. Curitiba é uma referência nessa área, porque conta com professores especializados, com entidades de natureza filantrópica, cuja dedicação é flagrante, e a qualquer prova, a qualquer pessoa que queira constatar esse serviço, é só ir lá visitar uma dessas instituições. Tanto assim, veja, Eduardo, que coisa interessante, o maior movimento social que a gente conseguiu constatar nesse episódio todo não foi por nenhum partido político, nem um órgão de representação de classe, foi pelos pais dessas crianças. Quase 15 mil pais organizados contra o edital do prefeito Rafael Greca. Quer dizer, não dá para dizer que esse é um movimento político. Esse é um movimento que foi desenvolvido, foi criado, desenvolvido por quem está sentindo mais a ofensa desse edital, que são os pais das crianças. E aqui, sem dúvida nenhuma, sem coloração partidária, sem coloração ideológica, o que eles querem só é melhor para os filhos. E é o que os filhos tinham, eles tinham algo de melhor. Então, esse edital, desde o início, nós estamos combatendo, e ele tem problemas graves aqui, por exemplo, com relação ao período de permanência das crianças junto às creches. Hoje, manter filhos na creche é uma das possibilidades, uma das únicas alternativas que os pais têm para poder trabalhar tranquilo. Sim, tempo integral, né? Tempo integral, porque os pais vão para o seu trabalho tranquilo, sabem que seus filhos estão
sob os melhores cuidados de uma creche especializada, com profissionais especializados, trabalham, desenvolvem o seu ofício, ganham o sustento da casa com a tranquilidade que seu filho está colocado numa creche de primeira categoria. Muito bem, o edital do prefeito não contempla essa possibilidade. Os pais estão em pânico porque será praticamente impossível alocar filhos em creches em período integral. O que significa isso? Criou um problema logístico para os pais. Eu não tenho dúvida disso, que algumas mães, alguns pais vão ter que se readequar no seu período de trabalho, talvez no seu emprego, ou, quem sabe, uma hipótese mais absurda, repensar qual é a vantagem de estar trabalhando. Mais uma vez, quem está perdendo é a criança, né? Mas, para além disso, o valor mensal, porque essas creches, esses centros de educação infantil, por exemplo, eles são credenciados da prefeitura, são o que a gente chama de creche conveniada. Atualmente, no quadro atual, elas trabalham com um aporte financeiro da prefeitura e um complemento pelos pais. Mas veja, o valor que esse edital prevê para pagamento do próximo exercício financeiro é inviável. As creches não conseguem sobreviver com isso, porque esse valor ele é sensivelmente inferior. Agora veja, Eduardo, o edital prevê a contratação de creches privadas, de escolas privadas. Veja, o mundo capitalista, ele funciona assim. Se você tem um preço que é tabelado para você oferecer o teu serviço, aonde que você vai tirar o teu lucro? Evidentemente que você vai tirar o teu lucro diminuindo o teu custo, porque não existe mágica. Se você tem um produto que você oferece, nesse caso, a educação infantil, e a prefeitura está tabelando esse preço, você não tem como percorrer ou correr atrás do teu lucro senão diminuindo o custo. E o que significa diminuir o custo numa empresa? Significa você baixar a qualidade do produto ou do serviço que você oferece. Ou o salário dos professores. Neste caso, o salário de professor, alimentação, material de higiene. Ou seja, quem é que está pagando a conta de uma gestão irresponsável? É a criança que, diga-se de passagem, mal aprendeu a falar, porque de 0 a 3 anos, que são as crianças que ficariam sob o cuidado do Centro de Educação Infantil, elas não sabem nem falar direito. A criança aprendeu a falar com 1 ano e meio, 2 anos. Quer dizer, como é que eu vou diminuir custo e qualidade para um cliente que não sabe nem se expressar? O pai e a mãe não estão acompanhando uma creche o dia inteiro. O pai e a mãe deixam lá, confiando que o serviço vai ser prestado. Mas não cessa aí os absurdos desse edital. A prefeitura está dizendo que aumentou o valor pago, aumentou a cota diária do aluno em 77%. Perdão, 77%. O que nós temos aqui, Eduardo, é um cálculo da prefeitura em que a prefeitura estabelece uma equação considerando 200 dias de ano letivo. Eduardo, aonde que você acha um profissional para contratar para a tua empresa que trabalhe 200 dias por ano? E as leis trabalhistas? Esse profissional, esse professor, esse assistente, esse funcionário administrativo, o pessoal da limpeza, vai trabalhar 200 dias? Como é que você vai explicar isso na Justiça do Trabalho? Esse pessoal não tem férias, não tem 13º, mas é isso que o edital está dizendo, que eu não preciso pagar, eu só pago 200 dias. Muito bem, se a prefeitura paga 200 dias, para quem é que fica o custo do resto dos 200 dias? Evidentemente que vai ter que ser suportado pelas creches. Agora, se nós estamos falando que os centros de educação infantil não suportam isso, apresentando o trabalho de excelência que eles apresentam hoje, qual é a proposta das novas creches que estão se submetendo ao edital? Quem fiscaliza isso? Porque todo mundo sabe no nosso país que terceirizar um serviço que é eminentemente público é perder na fiscalização, sem dúvida nenhuma. Enquanto o Estado está à frente da prestação de um serviço essencial, ele está no comando. Ele se fiscaliza, ele tem órgãos especializados de fiscalização. E deve, inclusive,
satisfação para o Tribunal de Contas nos casos em que a lei exige. A pergunta é, quem é que fiscaliza esse trabalho agora? O Estado vai ter condições, a Prefeitura vai ter condições de botar fiscal nas creches privadas? Como assim? A creche privada vai abrir as portas para vir um fiscal da Prefeitura sentar lá e ficar olhando o dia inteiro? A que custo isso? Outro ponto polêmico desse projeto é que o número de vagas nas creches está sendo anunciado em 6.400 vagas, qualquer coisa desse gênero. A demanda curitibana é muito maior que isso. E que é possível que essa demanda seja suprida pelo atual sistema. Então, oferecer hoje vagas em creches particulares, isso traz, e é este efeito que a Prefeitura não entendeu ainda, isso vai trazer, eu estou fazendo aqui para você uma profecia, vai entrar em colapso o sistema atual, porque não suportam. Eduardo, uma escola tem uma estrutura para atender 50 crianças. Se você tira 50 e deixa 25, o custo, a arrecadação dela cai pela metade, mas a estrutura continua a mesma. Isso é a mesma coisa você pegar um caminhão de frete e você andar ele com o caminhão com a carga total do caminhão ou andar com meia carga. O custo é o mesmo, você vai gastar pneu, vai gastar combustível, mas a tua carga é infinitamente menor. Então, o que acontece? Essas escolas que hoje, os 6, os centros de educação infantil, que estão prestando esse serviço, eles estão em pânico, porque vão perder crianças, porque as escolas não suportam esse custo. E aí, como é que vai fazer? Nós vamos fechar a escola? Nós estamos falando do Brasil, da pátria educadora, fechando a escola. Ah, não, mas não vamos fechar, porque nós vamos criar um edital que vai aumentar o número de escolas. Vai aumentar como? Tirando esse ônus do orçamento do Estado, a quem cabe, aliás, a quem cabe este serviço essencial? E vamos jogar isso onde? Na concorrência pública? Nós vamos tratar a escola hoje como empresa? As empresas vão concorrer para educar nossas crianças? Esse edital está absolutamente na contramão da história e do desenvolvimento do Brasil. Hoje, qualquer tipo de estudioso dessa área das ciências sociais sabe que aliás, eu vou até fazer uma fala que eu já repeti aqui inúmeras vezes. O prêmio Nobel desse ano da economia foi dividido entre 3 pesquisadores, cuja conclusão dos seus trabalhos foi exatamente o seguinte: a melhor forma de você obter desenvolvimento no mundo econômico, estou falando de desenvolvimento econômico, é investindo na criança. Ou seja, nós estamos exatamente na contramão. Quer dizer, numa era que nós chegamos à conclusão, a ponto de o Nobel da Economia constatar isso, nós estamos diminuindo qualidade. A gente está literalmente causando prejuízos à criança. Agora, causar prejuízo à criança de hoje significa comprometer o futuro, mas essa conta é muito simples. E só o Estado não percebe isso. O Estado tem que ter uma participação na esfera do desenvolvimento, na esfera econômica, muito bem. Entre na esfera econômica em atividades que não são essenciais. Agora, falar de privatização de saúde e educação, a gente está indo para o abismo. Não tenha dúvida que o nosso futuro é, de fato, um futuro bastante preocupante. Você acha que essa precarização, né, você fez agora uma referência falando que no futuro elas provavelmente vão quebrar se manter esse orçamento. Você acha que essa precarização do serviço talvez não seja um primeiro passo para uma privatização total? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. E o pior de tudo é que isso conta com o apoio do governo federal, porque o governo federal, a ordem do governo federal é privatizar o país inteiro. Agora, eu pergunto, como que nós podemos pensar em jogar na esfera privada, que trabalha pelo lucro, uma atividade que é essencial para o Estado, para o desenvolvimento do Estado? Quer dizer, como é que eu vou pegar... Aqui em Curitiba já começou, por exemplo, a privatização das UPAs. Veja que absurdo. O prefeito Rafael Greca está colocando na administração de organizações sociais, que são entidades privadas, para administrar UPA. Muito bem. Quem é que controla os custos e os lucros dessa OS? Qual é o tipo de ingerência que o Estado tem no controle contábil disso?
Quem são os fornecedores dessa OS? Quais são os casos? Será que a população vai ter atendimento? Porque nós sabemos como é que funciona o plano de saúde, por exemplo. Você vai lá no médico para fazer exame e o plano de saúde muitas vezes faz uma pressão psicológica no médico para ele não ficar pedindo exame. Por quê? Porque pedir exame é custo para o plano de saúde. E o plano de saúde não gosta disso. Por quê? Porque ele trabalha por lucro. Agora, se você vai num atendimento de saúde pública, ali ninguém está preocupado com lucro, está preocupado com a saúde do cidadão. Se o sujeito precisar de uma tomografia, se ele precisar de um eletrocardiograma, isso é feito porque, em primeiro lugar, é a saúde dele em jogo. Esse não é o pensamento de plano de saúde. Claro que o plano de saúde, cada exame que ele faz é um lucro a menos que ele tem. Agora, nós botamos essa matemática e unidade de pronto atendimento da prefeitura. Nós vamos pegar um serviço que trabalha com médicos especializados, médicos que atendem com especialização em emergência, e vamos entregar para uma entidade particular para tocar. E detalhe, o prefeito conseguiu, porque ele tem maioria absoluta aqui na Câmara, aprovar uma lei que não exige mais médico especializado em UPA. Sabe por quê? Para diminuir custo, porque um médico especializado custa mais caro. Então, essas políticas que nós estamos, infelizmente, nós estamos testemunhando aqui em Curitiba, são políticas que andam absolutamente na contramão daquilo que se espera de um Estado social e democrático de direito. Em última análise, a nossa Constituição está indo para o vinagre aqui em Curitiba, né? Alguém pode achar que isso pode ser uma conversa de muita ideologia de alguém, mas é bom lembrar que até mesmo aqueles economistas, né, mais liberais, quando eles vão formular a hipótese de um Estado mínimo, está lá que o Estado tem que garantir segurança, saúde e educação. Então, acho que nem isso, né, eles estão conseguindo assegurar nesse momento. Mas vamos voltar naquele assunto, porque um dos argumentos que a prefeitura mais coloca, né, para divulgar na mídia tem a ver com o valor, né, que ela tá gastando por aluno. Então ela gosta muito de defender, alegar que os valores que elas vão gastar por criança vai subir de R$ 24 para R$ 43, um aumento de 77%. Então isso significa que eles estão calculando o ano letivo para 200 dias, é isso? 200 dias. Esse cálculo, Eduardo, é um cálculo, para dizer o mínimo, ele é questionável. Porque, a meu ver, esse cálculo foge, às escâncaras, ele foge de uma realidade, vamos colocar assim, uma realidade crível. Porque, neste cálculo que a prefeitura sustenta, que vai ter um aumento, um incremento de 77%, na verdade, o que se tem aqui, e número não mente, é que o que a prefeitura está fazendo é tentando aumentar a sua participação, porque o sistema atual conta nos centros de educação infantil com duas fontes de custeio. Uma que vem da prefeitura e uma parte que é uma participação dos pais. Por quê? Porque são creches conveniadas. Então, embora seja um serviço público, ele é um serviço público conveniado. E os pais participam, e vou dizer para você, os pais, Eduardo, e nós temos aí um rol de assinaturas eletrônicas com mais de 14 mil assinaturas, os pais não reclamam disso, porque é um investimento que eles fazem nos filhos. Então há um custo básico aportado pelo Estado, o Estado aqui, Lato Senso, o município, e os pais partem com essa participação. A proposta da prefeitura é isentar os pais. Então, para isso, a prefeitura, abre aspas, aumenta o aporte. Embora para a prefeitura isso possa significar de fato um aumento nesse aporte financeiro, para a escola é uma diminuição real, porque aquela participação que os pais davam é muito maior do que esse incremento que a prefeitura deu. Então, os centros de educação infantil, eles não se sustentam. Porque nós temos 2 anos, esse cálculo que eu estou te colocando é um cálculo que tem um estudo que foi feito, inclusive pela prefeitura, em 2017, início de 2017. Lá já era R$ 713, se não me falha a memória. Aliás, não, era R$ 864, que hoje, se a gente for aplicar só a correção do poder aquisitivo da moeda, bate em 980 e poucos, já quase R$ 1.000 aí. E a prefeitura oferece 713.
hoje, nessa perspectiva que eles estão colocando. Quer dizer, como é que você, num país que tem dois tipos de inflação, porque o Brasil desde sempre é assim, tem a inflação oficial do governo e tem a inflação real que a gente sente na prateleira do mercado. Exatamente. Então, índice oficial para mim não serve. Mas de qualquer forma, como é que eu vou pegar um cálculo que foi feito em janeiro de 2017 e pagar menos hoje, num período que nós tivemos uma inflação e que a escola vinha suportando? E vou te dizer mais, eu tomei o depoimento de várias gestoras de centro de educação infantil. Eduardo, esse pessoal trabalha dando sangue. Tem gente que vai, tem gestoras que vão para o SEASA às 5 horas da manhã pegar resto de alimentos que o SEASA vai descartar, mas que ainda se prestam ao uso, ao consumo, e trazem para as creches para melhorar o nível de alimentação do almoço, para fazer suco natural para as crianças. Isso é um trabalho eminentemente filantrópico, é trabalho de gente que faz porque faz por ideologia, porque faz para contribuir com a criança. Então é um trabalho que deixa qualquer pessoa sensibilizada, menos o poder público. Porque o poder público... A prefeitura, ela alega, ela proibiu essas contribuições espontâneas, né, dos pais, e ela alega que algumas escolas estavam exigindo essas contribuições. Você conhece algum caso que isso tenha acontecido? Ou isso pode... Nenhum caso. E eu conversei com várias escolas. E digo mais uma coisa, Eduardo. Se a prefeitura, se o prefeito Rafael Greca se ele tivesse tido o bom senso de consultar todos os interessados, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma opinião minha, eu não posso falar em nome dos pais, mas um sentimento que eu extraí de todo esse episódio aí, eu tenho certeza que os pais não se recusariam a fazer a sua contribuição de livre e espontânea vontade. Não importa se a lei exige ou não exige, se a lei permite ou não permite, é contribuição espontânea. Eu vou te dizer, se eu quiser fazer uma doação hoje numa escola pública, municipal ou estadual, existe alguma coisa que me impeça de fazer isso? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele, eu vou lá e aporto o dinheiro. Não precisa nem ter filho na escola. Aí o prefeito vai dizer o quê? Que não pode fazer isso? Como não pode? Ele ouviu, por acaso, a representação dos pais? Ouviu as gestoras? Ouviu o sindicato? Ninguém foi ouvido. Tem uma figura emblemática nesse processo todo, que é uma gestora de 3 ou 4 centros de educação infantil, que é a irmã Anete. Uma figura espetacular. Uma pessoa que trabalha com um coração que não cabe dentro dela. A irmã Anete vai fechar os seus centros de educação infantil. Ela é uma pessoa que trabalha, a vida dela dedicada a essas crianças. Ela não consegue trabalhar. E eu vou te dizer, não é por falta de vontade, porque o trabalho que ela faz é a coisa mais linda do mundo. Eu já fui conversar com ela, já fui visitá-la. O trabalho que ela faz é um trabalho que, na minha opinião, merecia um prêmio de reconhecimento nacional, porque é uma coisa linda o que ela faz. E eu vou te dizer, o maior obstáculo que ela encontra hoje na vida dela chama-se Rafael Greca. Professor, o teu mandato tem uma bandeira muito forte na educação, né? Pelo fato de você já ser professor, etc. E que é, inclusive, historicamente uma bandeira do PDT, com Darcy Ribeiro, com Brizola, com os Brizolinhas no Rio de Janeiro. Nesse novo edital, há uma mudança em relação às crianças de cima de 3 anos até 5 anos, né? Que elas seriam deslocadas para os centros municipais, onde estariam as crianças de até 11 anos. A prefeitura fala, né, alega, quando questionada a respeito disso, de que isso está sendo incentivado pelo MEC, porque essa aproximação das crianças mais novas com as mais velhas é benéfica para o aluno. Qual é a tua opinião como professor sobre isso? Olha, Eduardo, eu tenho uma opinião muito firme aqui, e a minha opinião não é uma opinião isolada. Eu tenho conversado muito com gestores de centro de educação infantil, com pessoas dedicadas à área de educação infantil, e eu digo para você o seguinte: a criança que vai para os centros municipais de educação infantil é a criança que ela vai no ano em que ela completará 4 anos. Eduardo, e se essa criança completar 4 anos em novembro? Você está mandando uma criança de 3 anos de idade para um centro municipal de educação infantil?
que não tem profissionais capacitados para os cuidados que uma criança dessa idade exige. Veja, uma criança que tem 4 anos incompletos, ela não sabe fazer a sua higiene sozinha. Se ela pedir para a professora para ir no banheiro fazer o cocôzinho dela, ela não sabe fazer a sua higiene sozinha. Só que no Centro Municipal de Educação Infantil, o professor já não tem mais que acompanhar o aluno no banheiro. O que se faz com esse aluno? E se esse aluno for no banheiro e se machucar lá, escorregar e cair? Eu tenho 3 filhos, eu eduquei 3 filhos, eu sei como é que é. Eu não preciso ser um estudioso com pós-graduação em área de educação para saber que uma criança dessa idade requer um acompanhamento praticamente de corpo a corpo. Como é que você faz com uma criança dessa quando ela quer comer? Você manda ela ir para a cantina comprar o lanchinho dela, pegar o lanchinho dela? Será que não precisa ter alguém para fazer lá o Nescauzinho dela? Para fazer o suquinho dela? E as crianças que têm um desenvolvimento um pouco mais atrasado, vamos colocar assim, nem todas as crianças desenvolvem no mesmo estágio. Você tem crianças que se desenvolvem mais rápido, tanto a coordenação motora, o próprio raciocínio, e outras crianças não. Por isso, os centros de educação infantil têm professores que são capacitados, treinados, porque a criança sai de lá aos 5 anos de idade desenvolvida. Algumas crianças saem de lá alfabetizadas. Esse é um trabalho de excelência. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por conta de um remanejamento que até agora eu não consegui entender qual é o propósito ou qual é a vantagem financeira que a prefeitura está alcançando com isso, diminuindo sobremaneira o desenvolvimento regular e pleno de uma criança. Então, essas crianças de 4 e 5 anos que saem do centro de educação infantil e vão para os centros municipais, eles já saem com esse prejuízo. Agora, de outro lado, e agora sim, respondendo a pergunta que você me fez, como é que eu pego uma criança de 4 anos, 5 anos, para colocar numa escola nova, que já é impactada por um novo ambiente, por gente que ela nunca viu pela frente e gente mais velha? Vamos dizer o que é verdade, 11 anos de idade, você já tem um pré-adolescente. Pré-adolescente já conhece coisas do mundo que uma criança de 3 anos nem sabe o que é, de 4 anos. Então, embora o MEC tenha essa teoria, que eu particularmente acho questionável, você remover uma criança do seu ambiente, onde ela praticamente se desenvolveu desde que ela se conhece por gente no mundo. Profissionais treinados para essa idade. Com profissionais que criam um vínculo afetivo. Sim. Porque quando a criança sai de uma escolinha onde ela entrou com 0 anos até os 3, é como se ela estivesse na escola com a tia dela, né? Com a segunda mãe na escola. Você tira ela desse ambiente, aloca numa outra escola, que é um ambiente totalmente desconhecido, com gente desconhecida, e os coleguinhas que estão no mesmo corredor, usando o mesmo banheiro, 10, 11 anos de idade. Você confiaria o teu filho nisso? Não? Ninguém confiaria. Nenhum ser humano com um mínimo de razoabilidade confiaria. Isto é um fator que a prefeitura sabe, tenho certeza que sabe disso, mas ignora. A que custo está ignorando isso? Extremamente questionável. Professor, vamos falar um pouco mais de política, então. Como é que você consegue avaliar para a gente a gestão do prefeito Rafael Greca? Bom, o meu discurso me parece que eu já deixei claro. Eu acho a gestão do prefeito Rafael Greca uma gestão bastante questionável. Em primeiro lugar, porque eu não consigo, até já refleti muito sobre isso, eu não consigo conceber um governo que está mais preocupado em fazer asfalto e fazer propaganda sobre o asfalto que fez, quando a gente tem aqui um problema, Thaís, edital, de educação infantil. Eu não consigo acreditar que haja razoabilidade numa gestão que valoriza uma política urbana
para deixar a cidade bonitinha, quando a gente tem hoje UPAs que chegam a ter uma fila de atendimento de 8 horas. Prioridades, né, professor? 460 ruas foram asfaltadas, Eduardo. Sabe lá quanto de dinheiro foi colocado nisso? Sabe lá, o governo Rafael Greca gastou 7 milhões e meio de reais para fazer propaganda de que fez asfalto. O asfalto está lá, ele não sai correndo do lugar. A população vê, porque passa por ele. Não precisa fazer propaganda para dizer que fez. Agora, que tipo de responsabilidade que a gente pode visualizar num governo que está preocupado em enfeitar projeto de porta em forma de pinhão, cabine de ônibus em forma de pinhão, asfaltinho novo para as pessoas passarem com o seu carro luxuoso em cima? Que tipo de responsabilidade social tem esse tipo de gestão? Será que não dá para a gente continuar se sacrificando um pouquinho e passar no asfalto ali, desviar do buraco, ou fazer um tapa-buraco lá, e botar mais dinheiro nas creches, e botar mais dinheiro nas UPAs, aumentar a segurança pública, criar um programa de fiscalização e de participação popular, de gestão do Estado, de fiscalização dos atos do Poder Legislativo, que muitas vezes fecha os olhos para essas coisas. A base do prefeito Rafael Greca aqui na Câmara de Vereadores é de quase 30 vereadores. Veja o absurdo a que chegamos. Desde Montesquieu, que a tripartição de poderes serve para um poder ser fiscal do outro. O Parlamento de Curitiba não é fiscal do Greca, é órgão de chancela. O prefeito não é fiscalizado, porque tudo que o prefeito põe aqui passa. Então, do que se transformou a Câmara de Vereadores? Num órgão de chancela. Nós estamos quebrando a teoria da tripartição dos poderes. Montesquieu, quando olha para Curitiba, deve se virar na tumba. O poder controla o poder, ele diria. Né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma oportunidade, o ano que vem, temos eleições municipais, levando em conta o que você falou agora, né, na questão da falta oposição, né? Então, além do seu partido participar, né, do pleito da prefeitura, ainda tem essa missão, né, de tentar ocupar, né, as cadeiras para que, se eventualmente quem esteja lá tenha uma oposição que possa fazer, né, alguma frente ou esse tipo de coisa. Como é que você enxerga, né, as possibilidades do partido para o ano que vem e quais são as suas, né, as suas intenções na política? Olha, Eduardo, eu tenho muito claro o seguinte: o nosso país precisa urgentemente, a nível federal, estadual e municipal, aqui em Curitiba, nós precisamos de oposição responsável. Não aquela oposição... Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Não essa. Mas uma oposição responsável. Uma oposição que é o contraponto de uma gestão. Isso é necessário, é saudável em qualquer estado. A oposição é a coisa mais saudável do mundo. Por quê? Porque ela fiscaliza, ela cobra. Muito bem, nós não temos isso, pelo menos aqui em Curitiba, porque nós temos uma gestão que está nadando de braçada. O prefeito Rafael Greca acaba de mandar um pedido de projeto de lei aqui em regime de urgência, que significa se livrar das comissões, CCJ, Comissão de Economia. Quer dizer, ele veio aqui na Câmara, apresentou por intermédio do presidente um projeto de lei que a gente aqui chama de pacotaço, de tratoraço, que escapa de todos os meios de controle. E sabe o que aconteceu no dia que foram deliberar sobre o regime de urgência? Passou com 30 votos aqui. Mas que tipo de fiscalização que é essa? Quer dizer, que tipo de controle de poderes que nós estamos exercendo aqui em Curitiba? E o pior, sabe o que é? Sustentei isso na tribuna, estão aí nas minhas redes sociais. Não há urgência. Isso foi uma manobra política. E que é uma manobra que prejudica o cidadão curitibano. Então eu digo para você, eu sou filiado ao PDT. O PDT é um partido que vem há muito tempo, ele vem se comprometendo com uma oposição responsável. Nós não temos aqui na Câmara, o PDT em geral não tem essa prerrogativa de oferecer uma resistência de quanto pior melhor, não é isso. E nessa perspectiva eu
eu tenho uma esperança muito grande dentro do meu partido e eu sou absolutamente fiel ao meu partido nessa perspectiva de lutarmos para nós podermos aumentar aqui o ano que vem, no próximo pleito eleitoral, a nossa bancada de oposição, pelo menos para que a gente tenha um exercício pleno de democracia. Democracia não é a imposição de um poder sobre o outro. Democracia não é o exercício de uma gestão sem resistência. Pelo contrário, isso está muito mais próximo de um Estado totalitário do que uma democracia. Então eu tenho muita esperança que o ano que vem nós vamos conseguir renovar e ampliar nossa participação no parlamento, oferecendo para quem quer que esteja no poder executivo, uma gestão responsável, uma gestão comprometida, principalmente no que diz com serviços essenciais que devem ser prestados ao cidadão. E nessa seara, eu coloco aqui com muita tranquilidade que a minha campanha nas eleições de 2016 foram pautadas em educação e participação. O grande lema da minha campanha foi educação e participação. E eu te digo, a melhor forma de nós termos uma gestão controlada e fiscalizada é com o envolvimento da sociedade civil. É preciso que a sociedade civil tenha esse comprometimento de também fiscalizar. O cidadão brasileiro tem uma cultura que ele acha que o papel dele na gestão do Estado é no voto. Então, de 4 em 4 anos, vai lá e elege o prefeito, elege o seu vereador, elege o seu deputado. Mas o maior papel do cidadão é entre uma eleição e outra. É ir lá no gabinete do seu vereador, cobrar o que ele está fazendo. Pelo amor de Deus, a gente vê aqui na Câmara projetos de lei passando e não tem ninguém do povo aqui ocupando as nossas galerias para olhar no rosto de cada um e se lembrar disso na próxima eleição. Casa do povo sem o povo. Casa do povo sem o povo, exatamente isso. Então eu te digo, não há como resolver o problema apenas de um lado da relação. O parlamentar, e eu te digo isso de experiência, eu tenho me dedicado profundamente à educação, agora estou nessa luta, nessa causa das creches. Na saúde, nós já fizemos aqui um estudo aqui na Câmara com os poucos vereadores da oposição, do bloco de oposição, com relação às UPAs. Já se fala aqui na possibilidade de pedido de uma CPI para tornar esse processo mais transparente. Mas o vereador sozinho não faz isso. Se não houver uma participação, uma cobrança, uma fiscalização, uma mobilização por parte da sociedade civil organizada, a gente não consegue fazer milagre. Então, o recado que eu mando para o cidadão é o seguinte: participe, se envolva. Nem que seja para na próxima eleição você ter na tua cabeça bem delimitado quais são aquelas figuras que não podem estar na política. E renovar, apostar. Eu digo assim, cadê a participação do jovem dentro da Câmara de Vereadores? A gente tem que ter jovens aqui, a gente tem que ter espírito novo, a gente tem que ter sangue novo, tem que ter ideologia, tem que ter gente acreditando que pode fazer. Enquanto a gente tiver aquela perspectiva de um gestor fazendo o que quer, porque o parlamento, ao invés de fiscalizar, chancela, não dá para te contar com muita coisa. E eu te digo, nessa perspectiva, novamente falando aqui sobre a gestão Rafael Greca, tenho para mim que a gestão Rafael Greca é uma gestão, de certa forma, para uma elite. É a elite que se vale dos benefícios de um Batel Sorro, de um bairro do Champanhar maravilhoso, cheio de segurança pública, a cada esquina tem uma viatura da polícia, um Cabral, centro gastronômico, isso é maravilhoso. E como é que fica a comunidade 29 de março? Tiradentes, Vila Corbélia, que esse povo não tem nenhuma escola para botar o seu filho. A criança tem que andar 2,5 km a pé para sentar num banco de escola. Comunidades que se estabelecem ao lado de um lixão, dá uma chuva e escorre todo aquele festival de vírus e bactéria para a comunidade. Cadê a gestão Rafael Greca lá?
Então, acho e tenho para mim que essa gestão é questionável e, por que não dizer, uma gestão irresponsável. Podemos cravar o Dalton Borba 2020? Se a população achar que eu mereço, eu dedico o meu tempo, o meu trabalho e o meu compromisso com o meu eleitor aqui. Muito bom. Já estamos encaminhando para o final, aí chegamos a quase 40 minutos já do podcast. Queria fazer uma pergunta final que está muito no tema agora, né, recente, nas mídias, porque o STF acabou de decidir o cumprimento de pena antecipada para a não possibilidade, né, de cumprimento de pena antecipada para decisões em segunda instância. Qual é a sua opinião, sendo professor de Direito, sobre esse caso? Veja, é muito curioso o que está acontecendo, porque essa questão que você está me perguntando, embora seja um tema que devesse ser tratado do seu ponto de vista jurídico, porque se trata da interpretação do texto constitucional, ele, desde a decisão do Supremo para cá, ele vem sendo tratado do seu ponto de vista ideológico e até talvez partidário. E eu te digo, cheguei a ver alguns absurdos na internet de gente comemorando a decisão do Supremo, dizendo, inclusive assim, eu vi no Instagram, 2 postagens, eu vi a gente dizendo assim, não contrate um advogado que reprovou a decisão do Supremo. Que considera que você deve que considera, pena. Exatamente. Veja, Eduardo, essa decisão foi uma decisão que foi tomada por 6 votos a 5. Então, de início, eu posso te dizer, não é uma decisão forte e consolidada. Se fosse forte e consolidada, seria 10 votos a 0, na perspectiva de que o presidente, nesse caso, não vota. E até o ano passado o entendimento era o contrário. Exatamente. Não, e digo mais, veja, o entendimento foi assim, desde sempre até 2009. 2009 mudou, firmaram outro entendimento até 2016. 2016 mudaram de ideia, firmaram outro entendimento e agora em 2019 mudaram de ideia de novo e firmaram outro entendimento. Então, no mínimo, esse tema não é um tema de fácil solução. De outro lado, eu te digo, interpretar a Constituição usando o método gramatical para interpretar norma constitucional, eu acho isso de uma irresponsabilidade sem precedente. Então, eu vou te dizer o seguinte, nós temos uma decisão em que, vamos colocar assim, o bloco vencido é composto por Luiz Roberto Barroso, Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e o ministro Fux. Tem alguém aqui que seja deslegitimado a interpretar a Constituição? São 5 teses brilhantes e defensáveis. E vamos dizer o que é verdade. São teses que não andam nem um pouco desconexas da maioria de países europeus, países desenvolvidos. Para você ter uma ideia, na França e nos Estados Unidos, a condenação se cumpre a partir da decisão de primeiro grau. Então, eu vou dizer para você, esse é um tema muito complicado para dizer, eu particularmente entendo, e aqui eu vou te esboçar 2 pontos de vista. Eu entendo que o nosso sistema deve repensar o cumprimento antecipado da pena já a partir do segundo grau de jurisdição. De outro lado, nós temos uma barreira constitucional, que é um texto que é difícil você defender a posição, é uma posição contrária ao próprio texto, porque o texto da Constituição é claríssimo para dizer que o sujeito só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Então, esse é um tema que, a meu ver, qualquer solução nesse sentido deve partir, em primeiro lugar, de uma perspectiva constitucional, e aí eu sou absolutamente convicto de que esse assunto não se resolve nem por emenda. Porque se o Supremo Tribunal Federal já disse que esse dispositivo constitucional, que integra o artigo 5º, que é por excelência uma cláusula pétrea, evidentemente que eu não posso mexer nisso, eu não posso ser tão romântico e inocente a ponto de pensar que eu emendo a Constituição e está reformado isso. Por quê? Porque, querendo ou não, direito fundamental não é um direito da maioria. Direito fundamental é um direito do ser humano, seja ele uma minoria ou não. Entretanto, eu tenho para mim que
talvez um próximo pleito de uma Constituição ou de uma Assembleia Nacional Constituinte de reforma, porque essa modalidade é admitida, talvez esse texto possa ser alterado. E aí sim nós teríamos um tratamento talvez mais adequado à realidade do Brasil. Eu lembro sempre a posição do professor Luiz Chene Guimarães, do professor Fábio Guarani, de que o sistema penal brasileiro ele é um sistema que, infelizmente, ele homenageia a impunidade. Sem dúvida, porque o STJ e o STF, eles são, talvez assim, o habitat natural da prescrição, da pretensão punitiva do Estado. Então isso deve ser considerado. Agora, se você quer que eu me posicione se eu achei boa ou ruim a decisão, eu, arriscando aqui as críticas, eu digo, eu sou partidário da tese vencida. Ok? Ok, perfeito. Professor, de novo, queria agradecer imensamente vocês por usar o tempo com a gente e queria falar para você que o nosso grupo surgiu depois das últimas eleições em meio a um desalento muito grande, né, das pessoas, ficaram muito decepcionadas com o que vem acontecendo na política nacional, não só agora, mas nos últimos anos, né? Então eu queria abrir para que você pudesse dar um recado para quem está nos ouvindo, quem sabe dar um recado de ânimo, já que você voltou a atuar na política. Sem dúvida. Sem dúvida. Eduardo, eu sou entusiasta. E eu digo, olha, o nosso país é um país que tem muita gente boa. O nosso país tem um jovem com a força que é uma coisa inacreditável. Do que a gente depende? A gente depende de vontade política. O jovem tem que se envolver. Olha, eu digo para você, eu sou de uma geração que quando um político queria se candidatar aqui no Paraná, o primeiro local que ele ia para ter um termômetro da sua aceitação era na academia. Ele ia para a Universidade Federal do Paraná, ele ia na Faculdade de Direito de Curitiba, antigamente, ele ia na Católica, para ele ter quase que uma bênção dos jovens estudantes. Porque o jovem, ele tem o peito estufado de ideologia. O jovem não mete esforço para brigar pela ideologia no que ele acredita. E a última coisa que passa na cabeça do jovem é quanto ele vai ganhar. Ele não está nem aí para quanto que aquilo vai render para ele. Porque a principal riqueza de que alguém precisa, o jovem tem, que é a vida, que é a juventude. Então, o recado que eu dou é, se envolvam, busquem, vai lutar, vai correr atrás daquilo que você acredita, mas mantenha uma fidelidade com a tua ética, com a tua moral. Busque, brigue pelo poder, mas quando você chegar nele, mantenha a tua ética. Porque o desvio moral que ocorre quando se chega ao poder é uma condenação, é uma pena irrecorrível. Quem vai pagar essa conta são os nossos filhos. Então eu sou o maior entusiasta. Eu acho que o nosso jovem tem que participar, tem que fiscalizar, tem que debater em casa, tem que debater com a sua turma, lá na balada, mas tem que manter esse compromisso até o dia que morrer. É só assim que o nosso país começa a descortinar aquele clima nebuloso e começa a aparecer o céu azul lá no fundo. Perfeito. Okay? Professor, eu preciso cumprir um protocolo e mandar um abraço em nome de vários ex-alunos seus que estão participando junto. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer a Ana aqui, que é praticamente tua assessora aqui, todo dia está ajudando. E agradecer a todos vocês que chegaram até o fim dessa entrevista. Muito obrigado a todos. Compartilhem com seus amigos e até a próxima.